Está sendo gravada. Bem, gente, eu vou... A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se vocês leram a apostila. E a primeira resposta que vocês vão dar, qual mesmo? Ninguém responde, Chico. Ninguém. Vocês estão ouvindo, senhores? Sim, estou escutando. Oi? Está ouvindo bem? Estou escutando bem. Tá. O som tá bom. Eu fiz a pergunta aqui, aquela pergunta idiota de sempre. Vocês leram a apostila e começaram a resolver o exercício? E a resposta acho que eu já vou dar não, né? A resposta é não, né? Bem, gente, na semana passada nós começamos começamos a nossa revisão. Nós vamos ficar essa semana revisando, talvez semana que vem. Quer dizer, vamos revisar enquanto for necessário, até pegar o embalo. Nós mostramos o funcionamento dessa célula retificadora básica, né? Mostrei o funcionamento dela, as formas de onda, é isso? E nesse iniciozinho da aula, eu gostaria de perguntar assim, alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre esse assunto? Ficou algo assim pendente no ar que vocês gostariam que eu explicasse? Acho que não. Como ninguém falou nada, só você, e você disse que não, então é não, né? Então, continuando, então, vamos continuar, beleza? O objetivo hoje, mais importante, é mostrar como calcula o valor médio da tensão sobre a carga. E vocês sabem que valor médio é dado pela relação entre a área abaixo da curva, que representa a grandeza da qual estou calculando o valor médio, sobre o período. Concordam? Como a onda é cíclica, né? O valor médio, a gente pode calcular o valor médio calculando o valor de um ciclo só, porque o valor médio total é o valor médio de um ciclo. E observe a onda aí, ó. Essa onda colorida aí. Ela é constituída por duas funções, né? Uma dessas funções é uma reta, e a outra é a função senoide. Se nós desmembrarmos aqui, nós vamos ver o seguinte: considera só o segundo período, ele é igual ao primeiro, igual ao terceiro, igual a todos que tem por aí, né? Então, eu colocando aqui, ó, nós temos aqui, ó, desse ângulo aqui, que eu estou chamando de 2π, até esse próximo ângulo aqui, ó, que é o alfa, é uma linha reta. Então, abaixo dela dá um retângulo. Desse ponto, que é o ângulo de disparo, né, eu tenho uma função senoide. Até esse ponto aqui, que é o beta. Então, é a segunda função. E a terceira área que nós temos aqui, ó, é constituída também pela área abaixo de uma linha reta, né? Só que tem um detalhe, eu posso pegar esse pedacinho aqui, ó, e levar para cá, para o final, em vez de calcular a soma de três áreas, isto é, a primeira área, que é do primeiro retângulo, mais a da senoide, mais essa terceira, eu vou calcular só duas. Guarim, desculpa te atrapalhar, mas você está compartilhando a sua tela ou PowerPoint? Porque está parecendo que você está apontando para uma coisa, mas está falando da outra lado, entendeu? Eu estou compartilhando a tela na qual estou colocando o PowerPoint, gente. Na minha Porque tela o mouse não está em cima de onde você está apontando, entendeu? Do que você está falando. É? Na minha tela está no gráfico ainda com o circuito. É porque o slide não está inteiro.
E agora? Vocês estão vendo a seta? Sim, agora sim. Sim. Opa. Ainda bem que... Ô, gente, se tiver alguma coisa, você me xinga. Xinga não, vocês falam lá na hora, tá? Porque às vezes eu me perco aqui, né? Como é que está? Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui está só ocupando espaço. E agora, vocês estão conseguindo ver a seta sobre a figura? Sim. Sim. Todo mundo? Sim. Tá, né? Lógico, né? Se não está vendo, os outros estão vendo também, lógico. Desculpa, eu estou manei aqui. Aponta para Então, 2π aí, Ari. aqui, ó. Isso, agora tá. Ousado, eu nem estava imaginando por que não estava, mas vamos lá. Então, eu vou voltar aqui, ó. A figura da qual estou calculando a área é essa colorida aí, né? Óbvio. Ela representa a tensão na carga, e eu quero calcular o valor médio da tensão na carga. E ela é constituída por esse retângulo aqui, mais esse retângulo aqui, e mais essa área abaixo da senoide aqui, né? Esse retângulo aqui, ó, ele aparece de novo aqui, porque a coisa vai acontecendo, ela é cíclica, né? Por exemplo, disparou aqui, nesse ponto aqui, ó, vou colocar o cursor aqui, ó, disparou aqui, né, e vai seguindo a senoide. Enquanto tiver senoide, aí cortou, começou aqui, ó, a onda contínua começou aqui, então ela vai até disparar de novo. Esse ponto onde eu pus a seta aqui, ó, é esse ponto aqui, ó. Então, esse retângulo aqui é continuação desse. Então, a área total do retângulo, ela vem daqui até o próximo alfa, né? Vendo aqui na primeira senoide, que não está colorida a área, o que nós temos aqui? Ó? De alfa até beta é senoide, a senoide azul aqui, ó. De beta até 2π, mas esse pedacinho é alfa, é a tensão contínua. E esse pedacinho aqui, ele já está aqui, ó. Então, se eu calcular a área daqui até aqui, dá a mesma coisa de eu calcular a área desse ponto até 2π. Está claro? Então, o valor médio é constituído pela soma de duas áreas, que é a área da senoide, de alfa até beta, e da função constante E de beta até esse ponto, que é igual a 2π mais alfa. Porque esse ponto aqui é o mesmo daqui no ciclo seguinte, né? E esse ponto é alfa, essa distânciazinha, vou chamar de distância aqui, é alfa, então é 2π mais alfa. Então, eu vou calcular a área de uma senoide de alfa até beta e a área de um retângulo de beta até 2π mais alfa. Tá certo? Concordam? Sim. Bem, isso aqui não vai precisar, não. Vamos passar aqui. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Um dos parâmetros mais importantes dos retificadores é o valor médio da tensão na saída. E o valor médio, no caso da tensão na saída do retificador, é dado, então, por um retângulo com a altura igual a E, cuja base vai de beta até 2π mais alfa. E a área da senoide percorrida entre o ângulo de disparo, que é alfa, e o beta. Tá certo? Dessa forma, nós temos aqui, ó. O objetivo aqui, gente, para vocês entenderem porque esse algebrismo aqui, a gente não preocupa com o cálculo aqui, não, tá? Nossa disciplina, a gente considera que deve ser aplicada da forma mais prática possível, né? Eu preciso calcular o valor médio. O valor médio é a área sobre a função da função sobre o período, né? E nós temos uma fórmulazinha aqui abaixo, que é a fórmula do valor médio da célula retificadora básica. Então, aqui está a dedução, por como a gente chega nessa fórmula. Então, vou passar aqui rápido, para vocês apenas entenderem como que eu cheguei nela aqui, tá certo? Daqui para frente, nós vamos calcular os valores médios usando essa expressão, que é uma expressão genérica, né? Mas se vocês quiserem também, no lugar de ficar pensando em decorar, preocupando em decorar uma expressão dessa, e fazer pelo processo de integração mesmo, normal. Fica a critério de vocês, o que achar mais simples. De qualquer forma, essa expressão aqui, ela veio do seguinte,
A área, então, é a área como vimos lá, é a soma das duas áreas, a área da função senoide, mais a da função constante. E para calcular a área, a gente usa a integral definida, né? Então, nós temos representado aqui, ó, a soma de duas integrais definidas. Por quê? Porque a área total é a soma de duas áreas, e cada uma é representada por sua integral. Então, a gente coloca a integral das duas e simplesmente soma. Então, nós temos aqui primeiro a representação da integral da primeira área, e aqui, ó, somada a ela, a representação da integral da segunda área. Observe o seguinte, a função está aqui, a função senoide está aqui, ó. A função senoide, V de t, né? V de t igual V máximo, V seno de ômega t, está aqui, ó. E como eu quero calcular uma área de alfa até beta, eu uso a integral definida. Então, a representação aqui está dizendo o seguinte, o resultado desse processo aqui, dessa integração, vai me dar a área da função V máximo seno de ômega t, né, cujo eixo é ômega t, né, então aqui tem a derivada de ômega t, do ponto A, do ângulo alfa, até beta. E a outra é da função constante, né, que é o retângulo, do ponto beta, do ângulo beta, até o finalzinho dela lá no segundo ciclo, né, que vai de 2π até alfa. Então, resumindo, para eu calcular a área, calcular o valor médio, eu integro a função seno de alfa até beta e somo com a integral da função constante de beta até 2π mais alfa e divido pelo período, né? O que tem aqui é a solução desse processo aqui, ó. Primeiro passo, né? Primeira coisa que está representada aqui, ó. Nós sabemos que a integral de seno é menos cosseno. Então, nós temos aqui, ó, a integração. Então, V máximo vezes... Nós sabemos que quando a gente integra, eu posso colocar fora do sinal de integração todas as constantes, né? Então, a constante, V máximo, o valor de pico é constante, não coloco para fora. A mesma coisa eu posso fazer com o E aqui, ó. Então, reescrevendo essa equação aqui, ó, eu coloco o V máximo aqui, onde que eu pus a seta, e o E aqui também, onde eu coloco a seta. E dentro dos sinais de integração vai ficar a integral de alfa até beta, de seno de ômega t de ômega t. E aqui, ó, vai ficar E, né, vezes a integral de quê? De d ômega t de beta até 2π mais alfa, tá certo? E resolvendo isso, fica essa expressão aqui, ó. O V máximo estava fora do sinal de integração, aqui está a integral, né, que é a antiderivada do seno de ômega t, a integral de seno é menos cosseno, então está aqui, ó, menos cosseno, né, para esses dois limites aqui, ó, de integração, né? E aqui, o que nós temos? O E que multiplica a integral de d ômega t. A integral de d ômega t, né, da derivada ômega t, vamos dizer assim, é ômega t. Então, tem aqui ômega t para os limites que vai de beta até 2π mais alfa. O teorema fundamental de cálculo diz que, que essa integral definida aqui, ó, ela é resolvida, ou é dada pela integral para esse ângulo aqui, menos a integral para esse ângulo aqui. Aliás, a derivada, né, que no caso é cosseno de ômega t, para beta, menos a derivada para o ângulo alfa. Da mesma forma daqui, ó. Eu coloco no lugar de ômega t 2π menos alfa e também coloco no lugar de ômega t o beta. Então, é esse valor aqui, ó, esse número que vai aparecer aqui, menos o número que vai aparecer aqui, substituindo ômega t pelo beta. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Mantive isso, né? E aqui dentro eu já resolvi. O cosseno de ômega t, aqui fica cosseno, menos cosseno de ômega t, e no lugar de ômega t eu coloco beta. E aqui é menos cosseno de ômega t, no lugar de ômega t eu coloco alfa. Vai ficar menos cosseno de beta, menos, no caso menos, né, que é um menos o outro, então é menos, então é menos cosseno de beta, menos cosseno de alfa. Que ficou aqui, ó, cosseno de alfa, menos cosseno. Só mudei os dois elementos de posição para colocar o menos depois. E aqui,
no lugar de ômega T, eu vou colocar 2π menos alfa. Está aqui, menos, no lugar de ômega T, eu coloco beta. Então, está aqui, ó, vezes o quê? O E. Então, aqui já está resolvida a questão da integração. Então, aqui dá o valor médio. Só que para chegar nessa expressão genérica aqui, usei um algebrismo aqui. O que é que eu fiz nesse algebrismo? Isso aqui, essa equação aqui é repetição de cima, saiu por engano aqui, tá? Então, desse ponto aqui, eu passo para aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ó? O objetivo é chegar naquela expressão. Então, eu mantive esse produto aqui, ó, do mesmo jeito. E esse aqui, ó, eu multipliquei o E pelo 2π, ficou aqui, ó, E vezes 2π. Né? E multipliquei o E pelo resto, que é alfa menos beta. Então, ficou E vezes 2π vezes E que multiplica alfa menos beta. Tá certo? E também, ao mesmo tempo, o que eu fiz? Eu multipliquei esse E que multiplica alfa menos beta pelo valor de pico e dividi pelo próprio valor de pico. Quer dizer, eu não alterei nada, né? Ficou da mesma forma. Passo seguinte, mantive a mesma situação aqui, né? E tirei desses colchetes aqui, ó, esse elemento aqui. Por quê? Para tirar fora dos colchetes, basta multiplicar pelo que está lá de fora, né? Então, eu multipliquei E vezes 2π sobre 1 sobre 2π. Aí ficou o quê? Cortei 2π com 2π, ficou o E do lado de fora. Então, o que nós temos aqui? Mais uma simplificação, né? E para simplificar mais uma vez, eu tirei aqui o V máximo e o V máximo, porque ele está participando dos dois, esse V máximo aqui e esse V máximo aqui, né? E coloquei para fora e ficou aqui, ó. É como se eu tivesse colocado o V máximo em evidência aqui dentro e dentro parênteses o resto. Aí na multiplicação eu posso, desde que eu posso passar para fora, né? Na realidade, eu estou resolvendo a multiplicação. Bem, a simplificação final é essa expressão aqui, ó. É a expressão genérica para calcular o valor médio da tensão sobre a carga, né? Que é igual ao quê? V máximo sobre 2π, que multiplica o cosseno do ângulo de disparo, menos o cosseno do ângulo de corte, que multiplica esse elemento aqui, ó, que vocês vão ver daqui a pouco, ele é muito usado, é muito comum, que multiplica alfa menos beta, fechou aqui, mais a tensão contínua. Esse elemento aqui, ó, a gente costuma chamar de A, a relação entre o valor E e o pico da senoide lá no retificador, de A, tá certo? O que é o A? Eu vou mostrar, vou lembrar a vocês o que é o A. O A, para nós, é a relação, ele indica para a gente, não sei se vale a pena falar aqui agora, vai complicar, mas ele me indica, é um elemento que eu utilizo para calcular o ponto a partir do qual, esse ponto aqui, a partir do qual o tiristor pode entrar em condução, né? Mas acho que é melhor voltar a falar sobre depois, senão acho que eu vou complicar. Eu arrependi de ter começado, mas vamos lá. Bem, essa expressão aqui, gente, então, o que ela tem aqui, ó? O valor de pico é uma característica do circuito, da senoide. O cosseno de alfa, né? O alfa é o ângulo que o tiristor vai disparar, que vai estabelecer a área. E o valor médio. Então, variando o alfa em um retificador, né, o alfa é uma variável controlada, vou variar o valor médio. O beta é uma variável dependente, depende de muitos fatores, mas eu preciso dele para calcular o valor do valor médio. O alfa eu ajusto, o beta é condição, ele vai aparecer, né? O E é a tensão, se for uma bateria, a tensão da bateria, ou se for uma carga, se a carga for um motor de corrente contínua, ela é estabelecida pelo motor de corrente contínua, em termos de, por exemplo, de velocidade, tá certo? Então, o que nós temos aqui como problema? Calcular, fixar o alfa e calcular o beta, né? E esses outros elementos são elementos de circuito. Então, a questão nossa é calcular o beta. E o que é o beta? O beta é o ângulo, né, no qual a corrente na carga chega no zero, que é o momento que o tiristor corta. Então, tem que calcular o beta. E como que a gente chega no beta? Bem, o beta, para chegar no beta, a gente parte dessa expressão aqui, ó, a expressão que rege o comportamento do circuito quando o tiristor está disparado.
Vocês viram que quando o tiristor está disparado, ele é um curto, e a tensão nos terminais da carga é a própria tensão da fonte. Né? E olhando a carga que é constituída por 3 elementos, essa tensão que está na carga é dada pela soma, ou ela estabelece a soma, né? Ou ela é igual à soma da tensão sobre o resistor, que é igual ao valor dele vezes a corrente instantânea na carga, né, mais a queda de tensão, ou a tensão que aparece nos terminais do indutor, mais o E. Na carga tem esses 3 elementos, o R, o L e o E. A tensão no R é essa aqui, instantânea. A tensão no indutor instantânea é essa aqui. E o E é esse aqui. Então, essa é a expressão da tensão na carga. E que, aplicando o cálculo diferencial, chega-se a essa fórmula aqui, essa expressão aqui, ó, que é a expressão do valor instantâneo. Olha, é uma expressão um pouco complicada e não é comum a gente deduzi-la, né? Porque o nível de cálculo aqui está um pouco acima do nível de cálculo do ensino médio. A gente já apresenta essa expressão deduzida aqui, ó. Ela indica o valor instantâneo da corrente na carga para o ângulo qualquer, né? Para qualquer valor de ômega-t, tá certo? Bem, como eu quero saber o beta é o instante no qual a corrente instantânea é igual a 0. Então, eu coloco o 0 aqui, ó, e procuro discriminar o ômega-t aqui, né? Vou chegar a essa expressão aqui, ó. Essa expressão de baixo aqui, ó. Observe que essa expressão ela não tem uma solução, digamos assim, analítica. Por quê? Porque o ângulo que eu quero, ela está na forma trigonométrica e na forma exponencial. Não tem como eu isolar o beta aqui para calculá-lo, né? Para calcular, a gente ou usa uma calculadora científica, programa, usa essa expressão aqui lá, programa, ele manda calcular o beta, né? Ou usa um processo, digamos, gráfico. O processo gráfico que a gente utiliza esse chamado de gráfico de ábaco de Puchilovski, que é esse aqui, ó. Passa aí. Esse gráfico, ele é, digamos assim, esse ábaco é a solução gráfica daquela equação. A pessoa colocou aqui todos os dados e montou um conjunto de curvas aqui. Eu vou ampliar aqui. Piorou. Ele montou um conjunto de curvas aqui que nos possibilita calcular com bastante facilidade o que eu quero, que é o alfa. Que é o alfa não, desculpe, que é o beta. Observe, eu vou voltar lá na expressão para vocês verem o seguinte. A expressão que a gente chama do ábaco, a expressão de Puchilovski, ela tem tô com um problema aqui, vamos lá, porque está ampliado, deixa eu diminuir um pouco aqui. Chico, aula remota não é fácil mesmo não, viu? Olha aqui, ó, essa expressão aqui de baixo, o que ela tem de variáveis aqui? Ela tem o beta, ela tem o beta que eu quero, ela tem o alfa, variável, né? Ela tem do circuito, ela tem esse cosseno de φ aqui, ó. O cosseno de φ é aquele cosseno, o cosseno, esse φ aqui, ó, é o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão no circuito RL. Então, esse φ aqui depende do valor do resistor e do indutor. Então, não sei se fica assim, tranquilo dizer, mas o resistor e o indutor estão representados aqui pelo φ, entende? E o A aqui, ó, esse A é aquela relação que eu mostrei lá atrás, a relação entre a tensão contínua e o pico da senoide. Quer dizer, tem 4 variáveis aqui, ó. Tem o φ, que depende do R e do L, né? Tem o A, que depende do E e do V máximo, e tem o alfa, que é o ângulo de disparo estabelecido, e tem o beta. Quer dizer,
Esses 3 elementos, esses 4 elementos são colocados aqui no ábaco de Puch-Logix. Aqui nesse eixo aqui, ó, nós temos o ângulo de disparo, o alfa, aqui tem o beta que a gente deseja obter, e tem aqui, sobre esse eixo aqui, ó, a relação entre a componente contínua, né, da tensão contínua da carga e o valor de pico, que é esse A aqui, ó. E tem vários valores aqui, ó. Teoricamente, teria infinitos valores, mas foram colocados aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 valores. E para cada valor desse, cada valor de A, sai um conjunto de curvas aqui, ó, tá certo? E cada curva dessa é para um cosseno de φ diferente. Então, eu tendo o cosseno de φ do circuito, eu sei qual curva que eu vou usar, se é cosseno de φ 0, 0,2, 0,4, 0,6, até 1. Tá certo? Se eu souber o valor do E e o valor do pico da senoide, eu sei o valor do A, logo eu sei qual é o conjunto de curvas que eu vou utilizar. Bem, sabendo o cosseno de φ, qual curva eu vou utilizar, e sabendo qual que é o alfa, o ângulo de disparo, é só fazer a composição gráfica aqui, ó, e obtenho no eixo daqui o ângulo de corte, isto é, o beta. Aí coloco esses elementos na expressão do valor médio e calculo o valor médio. Tá certo? Eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Observe, por exemplo, vou pegar uma curva, um conjunto de curva aqui, ó. Esse aqui, ó, A igual a 0. O que é A igual a 0? O A vai ser igual a 0 quando o E for igual a 0. Certo? Por quê? O A é o E, veja a formulazinha dele aqui, ó. É o E sobre V máximo, né? Então, se o E for 0, quer dizer, se não tiver a componente contínua na onda, for só uma carga RL, eu tenho esse conjunto de curvas aqui, ó. Mas para valores diferentes, né, para qualquer outro valor de A, para qualquer outro valor de E, eu tenho um conjunto de curvas aqui específico, não é isso? Bem, digamos que o A é 0, eu não tenho E lá naquele retificador. Aí, mas sei qual que é o valor do R e do L. Aí você pega aqui a expressão, ó, nós temos aqui, ó, eu gosto de usar mais essa aqui, ó, certo? Eu calculo o quê? A tangente desse ângulo aqui, a tangente de φ, tá certo? Calculando a tangente de φ, eu calculo o φ. Tá certo? Eu posso usar essa expressão aqui de qualquer forma também. Bem, se eu calculo o φ, eu tenho cosseno de φ. E se eu tenho cosseno de φ, eu tenho qual curva que eu vou usar, qual dessas curvas aqui, ó. Cada uma, conforme eu disse, é para um cosseno de φ diferente. Começa do 0, né, e vai até 1. Aí, com o cosseno de φ, isto é, com a curva, com o valor do A, e com cosseno, com alfa, desculpe, eu sei qual que é o beta. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que o A é 0, o cosseno de φ seja, digamos, vai ser 0, por exemplo. Não, vou pôr 1 aqui, que vai ser mais fácil para mim. Cosseno de φ igual a 1. É esse cosseno de φ aqui, ó. Cosseno de φ igual a 1 é... O que significa cosseno de φ igual a 1? Carga puramente resistível, não é isso? Vamos supor que o tiristor vai disparar com, digamos aqui, 100 graus. Eu estou escolhendo aleatoriamente aqui, ó, 100 graus. Tá certo? Cosseno de φ igual a 0. Aí eu projeto essa linha aqui, ó, lá em cima, eu vou até lá em cima, até cruzar o cosseno de φ igual a 1 para o A igual a 0. Essa curva aqui, essa linha reta aqui, ó, é a curva para o cosseno de φ igual a 1. O A é 0, então vou usar essa curva aqui. Né? Essa curva, juntamente com o alfa aqui, ó, que é esse ponto aqui, vai indicar o ângulo 180 graus. Quer dizer, o tiristor vai cortar em 180. Ele vai disparar quanto? Em qual grau? 100 graus. E vai cortar com quanto? 180 graus. Vamos a outro exemplo aqui. Ó. Digamos que o A agora é 0,8, esse aqui. Ó. Vou manter o mesmo ângulo de disparo e o mesmo cosseno de φ. Tá certo? Então, A 0,6. Eu vou com a curva até lá em cima, pego o A aqui, ó. Aqui nós temos o A 0,6 e o cosseno de φ igual a 1. Aqui, projetando aqui, tem o valor de beta. O beta está quanto aqui, ó? 140, 150, aproximadamente 144 graus. E vai por aí, quer dizer, não é complicado calcular o alfa. Aliás, não é complicado calcular o beta se você tem esses elementos aqui.
né? Nos exercícios é comum a gente mudar esses elementos à vontade, quer dizer, eu preciso saber 3 variáveis para calcular a quarta, não tem como calcular a quarta variável sem ter as 3, né? Então a gente dá as 3, quaisquer que sejam, e vocês calculam a quarta. Mas na prática é normal a gente querer calcular, é o beta, né? Porque eu quero calcular o valor médio. Ficou tranquilo? Vamos ver se a explicação aí foi suficiente. Tem alguma pergunta a fazer? O que você me fala, Chico? Você que responde aí. Eu só achei que ficou pequenininho. Ficou pequeno, né? A imagem é. O que você sugere aí, Chico? Se aumentar muito a imagem, não pega a figura toda, tá vendo? Eu posso diminuir o apresentação, não é melhor, não? Eu coloquei aquela hora no modo da apresentação, complicou para mim aqui, né? Vamos lá. Você vai me monitorando aí, Chico. Vamos lá. Melhorou. O problema é que o ábaco, Chico, ele é muito detalhado, né? E ele, para você enxergar os detalhes dele, você tem que colocar o tamanho de um quadro, né? E a tela do monitor. Esse grandão, é. Né? Vamos fazer uma enquetezinha aqui. Eu vou fazer a pergunta aqui para um aluno presente. Quem gostaria de responder uma pergunta aí? Ninguém, né, Chico? Acho que está todo mundo. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta aí, tá? Graças a Deus você chegou aí para me ajudar. A Obrigado. Bianca quer responder uma. A Bianca quer responder uma. Respondeu ou fazer, Bianca? Não, tá tranquilo aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Vamos ver que vocês podem, na hora para responder, pedir para ampliar, que eu amplio à vontade, tá? Vocês mandam. A pergunta é, considerando o cosseno de φ, quer dizer, eu tenho um indutor e um resistor tal que o cosseno de φ é 0,6, tá certo? Guarda aí na cabeça, 0,6. Né? E que o A é 0,2. Como é que eu calculo o A? É só pegar o valor da bateria e dividir pelo pico, tá certo? Só isso. Então, a bateria é tantos volts, o pico é tantos volts, divido um pelo outro, e dá um desses valores aqui. Então, vou supor que seja esse aqui, ó. Que valor é esse aí? Vocês estão enxergando? Quanto que é a bateria mesmo? Desculpa. Eu não dei o valor da bateria, eu dei o valor da relação entre a bateria e o V máximo. Porque se eu der o valor da bateria e der o valor de V máximo de tal forma que dividindo um pelo outro não dê nenhum desses molhos de curva que tem aqui, fica complicado, porque vai cair entre dois conjuntos de curva, aí a decisão de onde fica o ponto fica mais complicada, você tem que fazer uma aproximação. Eu não quero agora a aproximação, eu quero que dê exato. Então, eu já dou o A direto. Tá? Então, digamos que o A é 0,6 aqui. Ó. Eu vou só falar, o A é 0,6. Tá certo? O cosseno de φ é quanto? 0,6 também. Não, o cosseno de φ é 0,6 e o A é 0,2. Isso. 0,2? Tá, pode ser. Esse 0,2 está aqui, ó. Tá certo? Qual que é o ângulo de corte do tiristor se o disparo acontecer, por exemplo, em 100 graus? Então, alfa é igual a 100 graus. O A, né, desculpe, é 0,2. E o cosseno de φ 0,6. Vocês conseguem enxergar aí? Vocês têm a apostila em mãos, a apostila está mais detalhado, né? Está mais detalhado, não, está mais assim... Tem uma resolução melhor para vocês resolverem do que o que está no quadro aqui, do que está no computador aqui. Vamos lá, quem tem a resposta aí? Olha bem. Estão fazendo ainda. Aqui deu mais ou menos 208. 208? Vamos lá.
100 graus, não é isso? Está aqui, ó. Então, a linha que eu vou usar, vertical, é essa aqui, ó. Vai cruzar esse mundão de curva que tem aqui. Só que eu quero uma dessas aqui, ó. Uma dessas aqui, ó. Só qual delas? A do cosseno de φ 0,6, né? Eu vou ampliar aqui, que agora dá para ampliar. Só que tem modo de apresentação. Danou. Bem, 0,100 tá aqui. Ô, Chico, você consegue enxergar daí? Eu sou quase cego. Vocês conhecem aquele Mr. Magoo? Eu coloco o óculos. Não, por isso que eu falei que estava pequeno. Mas agora eu vou pôr em modo normal aqui, Chico, que aí vai salvar a nossa vida aqui. Dá um Chico zoom. O Chico fica me gozando o tempo todo, tá, gente? Porque ele sabe que... É engraçado, né? Aqui, ó, tá com o microfone desligado, todo mundo rindo aí. Eu acho que eles estão dormindo. Olha aqui, ó. 0,2 tem aqui, ó. Cosseno de φ 0,6 é esse aqui, ó. A curva é essa aqui, ó. Tá certo? Os 100 graus é esse aqui, não é? Onde que eu pus a seta? 90, né, não? Então, essa aí é aqui, ó. Deixa eu ir lá embaixo. Achei que você tá bom, hein, rapaz? 9. 100 é esse aqui. O cosseno de φ 0,2 tem aqui. O cosseno de φ 0,6 é esse. Então, salvo o melhor juízo, o cruzamento é esse onde que eu pus a seta aqui, não é? Isso. 208. Projetando lá. 208. Entendeu? Então, o ângulo de extinção, né, ou beta, ou ângulo de corte, é 208. Não é difícil, né, gente, trabalhar com ábaco, né? Quando a gente vê esse monte de curva, pensa que é uma loucura, né? Mas não é simples. Desde que você tenha 3 elementos aqui, você calcula o quarto, né? Então, resumindo aqui, ó, para calcular o A, utilizem essa expressão aqui, ó, E sobre V máximo. Para calcular o cosseno de φ, você tem que calcular o φ. Então, usa essa expressão ou essa aqui. Essa aqui parece que é mais simples de usar. Ômega L sobre R. Tem que ter um dos dois para calcular o outro, né? Calcular o outro não, tem que ter os dois para calcular o φ. Então, já tem aqui, ó, qual curva usar, né? Todos os molhos de curva aqui tem tem as curvas para os mesmos valores de cosseno de φ. São todos iguais. Então, eu tenho o A, eu sei qual conjunto de curvas. Tenho o cosseno de φ, eu sei qual que é a curva. Eu tenho o alfa, eu sei qual que é o beta. Às vezes eu tenho o beta e quero calcular o alfa. É a mesma coisa. Eu pego o beta, levo lá na curva e projeto lá embaixo e calculo o alfa. Se eu tiver, digamos, o alfa e o beta e o cosseno de φ, é a mesma coisa, né? Eu faço a confluência desses pontos lá sobre uma curva, né? Se cruzar com uma, ótimo. Então, aquela curva vai me resolver a questão. Se não tiver, eu faço por aproximação. Aí, gente, o que eu pediria a vocês é o seguinte, resolva os problemas da apostila. Olha aqui, ó, na apostila de vocês, tem esses exercícios aqui, ó. Resolvam. Na aula que vem, a gente resolve eles juntos. Tá? Vocês vêm com eles resolvidos, os que tiverem relação com o ábaco de Pushilov e os que tiverem relação também com o valor médio, porque aí é só aplicar aquela expressão lá, aí calcula os valores médios com o resultado, você já treinando, né, você já lembrando, que isso já foi dado no início do semestre. Todo mundo já lembrado disso, a gente pode continuar. A gente pode usar a aula que vem para tirar as dúvidas, então, desses exercícios aí. Combinado? Não esquece de tirar a lista de presença, não, Ari. Tá. Beleza? Então, eu vou contar com vocês para a semana que vem com a seguinte tarefa aí. Primeiro, pega a apostila e resolve os exercícios que eu mostrei para vocês, dessa página aqui, ó. Está no item dos 225,
225, resolva aí. Não são todos, não. Tem uns aqui que não vai dar para vocês resolverem, não, porque se refere ao retificador com diodo roda livre. Os que não tiver diodo roda livre, vocês resolvem. Aí a gente dá uma repassada para ver como é que fica. E também o exercício que foi repassado para vocês na aula passada. Vocês têm até semana que vem para entregar. Posso contar com isso? Esse exercício entrega para o senhor... eu estou aqui tentando lembrar o que nós combinamos na aula passada, que vocês podem colocar ele no Moodle, né? Deixa no Moodle, fica mais fácil. É o ponto normal. Onde que tem lá a entrega de exercício, lá no Moodle, é só você clicar lá, inserir o exercício e mandar para mim. Agora, veja bem, o exercício está numa folha, certo? Numa folha, tem lá um circuito, e eu estou pedindo para vocês calcularem, fazer alguns cálculos lá, e fazer alguma simulação. Então, vocês... É como se vocês fossem fazer um relatório. Você pega lá, usa o Word, né? Coloca o cabeçalho direitinho, nome e tal, nome do Cefet, essas coisas todas, né? Burocracia, mas ela é necessária, né? E coloca os cálculos lá, e como eu estou pedindo para fazer a simulação, vocês colocam o resultado da simulação lá também, as figuras, né? A figura do circuito que vocês simularam, do jeito que está lá, para eu ver que vocês simularam aquele circuito, e as formas de onda nos pontos indicados, tá certo? Basta colar ela lá, tanto o circuito quanto as formas de onda no Word, né? E mandar para mim, só que mandem arquivo RAR, tá? O zip, que aí ao receber eu corrijo para vocês. A não ser que vocês tenham outra sugestão, né? Ou a gente já tenha combinado alguma coisa na aula passada. Eu estou na mente aqui uma lembrança vaga que eu falei que podia mandar por e-mail, mas é melhor pôr no mudo, tá? Tranquilo? Ari, Sim. você quer que mande o arquivo de simulação também? Quero. Tá bom, obrigada. Por nada. Vocês já estão lá no laboratório fazendo simulação, vocês não estão já estão sabendo usar o PSIM, né? Sim. Tá, ótimo. Beleza, então é isso. Mais alguma questão, gente? Sem questão, então eu vou puxar a lista aqui e parar a gravação.